em torno do meu nome, eu estarei no meio deles, para a glória do Senhor, aleluia, e nós aqui estamos. Obrigado, Senhor. Nós chegamos e nós temos um tempo diminuto para poder falar sobre a última parte desse tema, que é a doutrina do inferno. Mas aqui estamos, para a honra e glória de Deus. Então, hoje nós vamos responder a pergunta que foi iniciada nessa série: quem irá para o inferno? Ou seja, você vai para o inferno? Essa é a grande pergunta que nós fazemos desde há 2 semanas atrás. E hoje nós tentaremos respondê-la pela intercessão do Espírito Santo de Deus, trazendo tudo da palavra do Senhor. Antes de responder a pergunta, vamos retomar um pouco ao que falamos na semana passada, esclarecendo melhor sobre a morte dos ímpios e a morte dos crentes. E ali nós falávamos que quando os dois morrem, ou seja, os crentes e os ímpios, eles vão para a sepultura. O corpo vai para a sepultura. Os crentes irão para o céu. Os crentes irão para o céu. E os mortos, o corpo fica na sepultura, mas a alma vai para o Hades, ou seja, para o inferno. Aí eu poderia dizer um inferno transitório, porque o inferno final, conhecido como Guiena, aí será quando no final, quando Jesus voltar, e haver sim o encontro dos corpos, tanto dos ímpios como dos não ímpios, com as suas almas para o destino final. Ou seja, corpo e alma dos crentes irão para o céu e corpo e alma dos ímpios permanecerá na eternidade do inferno. Então veja bem, nós vimos isso em Lucas 16, 19 e vamos ler hoje uma passagem emblemática, uma passagem que mostra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 18, exatamente sobre isso que eu estou falando, porque isso aí não é invenção de evangelista, porque aquele que não fala o que está na palavra do Senhor, simplesmente ele está discordando, desobedecendo ao que o Senhor revelou. Então vamos ver aqui a situação dos mortos e a vinda dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Então o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, 13, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morrem, ou aos que morreram, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Então ele está falando aí já para os crentes, dizendo que nós não somos, que os crentes não são como os ímpios, porque eles perderam já a esperança, e nós temos a esperança da vida eterna. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram, os que morrem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, aí no caso aqueles que não morreram na volta de Jesus, certo? De modo algum precederemos os que morreram, ou seja, primeiro os que morrem serão ressuscitados, certo? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados. Eita glória! Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Amém. No capítulo 5 de Tessalonicenses, nós vamos ver sobre a vinda, que a vinda do Senhor é certa, que a vinda do Senhor é repentina. É só continuar a leitura daquele capítulo ali. E no capítulo 6 aprendemos mais ainda que há necessidade de vigilância, ou seja, de cautela. Nós precisamos estar já prontos para a chegada de Jesus, ou seja, a qualquer momento ele poderá vir. E a pergunta primeiro que nós fazemos a nós mesmos de forma meditativa e reflexiva e para a prática é a seguinte: nós estamos prontos, preparados para receber o Senhor Jesus?
Finalmente, vamos à resposta da pergunta que deu nome a esta série, a estes 3 encontros. Já sabemos que depois da morte vem o julgamento, né? Vem o juízo. Hebreus 9, 27. Então o objetivo agora, ao tentar responder essa pergunta, se você vai para o inferno, não é e jamais foi simplesmente condenar quem pratica alguma dessas ações que serão enumeradas. Porque todos nós que somos pecadores já praticamos pelo menos uma delas para sermos bonzinhos. Mas muitas delas nós já praticamos, e mesmo com a consciência espiritual de que somos crentes, ainda praticamos vez por outra, embora de forma involuntária. Afinal, somos pecadores. O sentido dessa resposta, a pergunta primeira e a resposta, é compreendermos que os nossos padrões comportamentais não são nada em comparação ao padrão de Deus. Essa é uma primeira reflexão. Muitos homens pensam que são os próprios deuses ou semideuses e primeiro não reconhecem os seus próprios pecados. Claro que isso aí é uma coisa totalmente abominável aos olhos de Deus. Isso é o próprio pecado, né? Compreendamos que necessitamos de um Salvador. Afinal, os nossos próprios méritos, os nossos desejos, os nossos quereres, as nossas vontades, as nossas justiças não representam nada. O que precisamos sim é da graça de Deus. Assim, apenas pela graça do Senhor Jesus somos salvos. Efésios 2, 8, 9. Só é lermos a palavra. Há diversas passagens na Bíblia falando de forma clara as condições para uma pessoa ir para o inferno. Veremos as principais referências, ainda que existam outras referências. Vamos focar aqui, por causa do tempo, vamos focar em 3 principais. Mas primeiro eu quero fazer uma analogia e faço essa pergunta a você, para você se posicionar. Você já imaginou, por exemplo, você que sonhou entrar na universidade e depois de passar muito tempo você olhar para trás e não entrou na universidade, ou você conseguiu entrar e disse, poxa, eu fico imaginando se eu não tivesse entrado. Estou fazendo apenas um paralelo, certo? Se você, por exemplo, pensou em adquirir a sua casa própria, é um sonho, e você passou a sua vida e não conseguiu, ou mesmo conseguiu, olhou para trás e disse, eu consegui, como seria a minha vida se eu não tivesse conseguido? Ou outras coisas, por exemplo, conseguir um casamento, filhos, viajar, etc. e tal. Tudo isso que o homem normalmente sonha, pensa ou quer. Na verdade, isso não é nada. E então você acha que essas coisas materiais, esses desejos perecíveis, têm valor eterno? E muitas pessoas sofrem demasiadamente por isso. Então eu queria mostrar agora essa questão do céu e do inferno. Ouça a palavra em 2 passagens. 1 Coríntios 2:9, onde o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele recita uma profecia de Isaías. Veja lá, Isaías 64:4 do Velho Testamento. Diz assim, veja lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja bem, então não tem nada a ver com casa própria, com carro, com universidade, conhecimento, nada disso. Nós estamos falando de algo totalmente incomparável. Apocalipse, né, o último livro da Bíblia, capítulo 21 diz, veja bem, vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então eu ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Glória a Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Eu quis assim fazer uma analogia entre o céu e as coisas terrenas para uma reflexão e ver que nada, tudo que é perecível e visível, na realidade não faz nenhum sentido comparado com as coisas eternas e as coisas momentaneamente invisíveis. Então vamos ver as três palavras, as três passagens da Bíblia, tentando ainda responder a pergunta sobre a questão do inferno. E vamos ver nessas primeiras três passagens que na realidade elas não objetivam falar exatamente do inferno, mas elas falam que as pessoas que assim que estiverem nessas posições, elas não entrarão no reino dos céus. Que em outras palavras significa dizer o seguinte: como o céu é o avesso do inferno e vice-versa, quem não entrará no reino dos céus, entrará no inferno, na eternidade do inferno. Então veja bem, o que é que está dizendo a Bíblia? A Bíblia diz assim: porque vocês podem estar certos disto, prestem bem atenção, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. Outra passagem muito forte diz assim, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, prestem atenção, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É a Bíblia que diz isso. E também a passagem em Gálatas 5, 19 e 21, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, prestem bem atenção, irmãos, o que a Bíblia diz: as obras da carne, voltada ao pecado, o próprio pecado, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, ou seja, mais outras coisas que não estão aqui adjetivadas, mas que se comparam a isso. Acerca dessas coisas vos declaro, como já antes eu disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Para muitos seria ótimo não entrar no reino dos céus. Existe uma corrente que pensa que quando a pessoa morre, ali tudo termina. Então ela esquece que existe o céu, esquece que existe o inferno. Mas também não ir para o inferno ou não ir para o céu, para essas pessoas tanto faz, porque elas estariam protegidas, porque simplesmente dormiriam na eternidade sem nenhuma recompensa do que fez, das obras que praticou, etc. e tal. Mas não é assim. O outro lado do céu, nós já vimos aqui na Bíblia, é o inferno. Por que digo isso? Não digo. É a própria palavra do Senhor. Vejamos. Agora sim. Agora nós vamos ver 3 pequenos trechos da Bíblia que endereçam exatamente para o inferno. A começar com Salmos 9:17, que diz: os ímpios, que são todos aqueles que já mencionamos, todos esses que nós falamos, adúlteros, os pecadores adúlteros, os lascívios, todos eles, os homicidas, serão lançados no inferno. A Bíblia diz textualmente. E todas as nações que se esquecem de Deus, não há escapatória. Apocalipse 21:8, por sua vez, diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e os abomináveis, aos homicidas, os fornicadores, os promíscuos, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos. Olha a mentira, o diabo é o pai da mentira. Todos os mentirosos, cuidado com aquela pequena mentira, irmão. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, é a morte definitiva. Quando fala aqui tímidos, não vão ficar as pessoas que são tímidas na noção que nós temos, podem ficar preocupadas: eita, eu sou tímido, não é isso não. Tímidos aqui significa tímidos na fé,
ou seja, tímidos na crença em Deus, aqueles que não se convertem porque resistem à graça de Jesus Cristo. Eu não vou aqui falar sobre cada qualificação porque não vai dar tempo. Isso aqui, né, cada adjetivação dessa mereceria estudos profundos, mas muitas daqui nós já sabemos. Nós já sabemos que, por exemplo, um homicida, com certeza, ele irá para o inferno, né? O adúltero, com certeza, ele irá para... A Bíblia está dizendo isso aí. Então não é o que nós queremos, mas é o que a Bíblia diz, é o que Deus quer. Mas eu vou dar só um exemplo, por exemplo, aqui quando diz, Apocalipse 22, 14 e 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Olha outra vez a mentira aí. Então ficarão de fora do reino de Deus. Quem são os cães? Isaías, lá no capítulo 56, 10, 11, ele diz assim sobre cães. O que é que significa aqui esse caso? Todos os seus atalaias são cegos, aqueles vigilantes, aqueles que estariam na posição de ver e informar ao povo, não é? Nada sabem esses. Todos são cães mudos. Eles não podem ladrar, eles andam adormecidos, estão deitados, gostam de sono. Desperta ao povo de Deus. E estes cães são gulosos, eles não se podem fartar. Não é um saco sem fundo. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu próprio caminho, cada um para a sua própria ganância, cada um por sua parte, cada um olhando para o seu umbigo. Então esses aqui seriam os cães, esses também que não entrarão no reino de Deus. Então assim, irmãos, ouvimos nesses três segmentos, né, de estudos, nós vimos a pior notícia da nossa vida. Essa é a pior notícia da nossa vida. Não é aquela notícia que diz assim, não, houve um acidente ali, houve um problema no emprego, houve um problema de relacionamento. Sim, claro, são notícias que podem realmente colocar o homem para baixo, pode tirar o homem da reta, pode fazer com que nós soframos, que fiquemos estressados, mas essa é a pior notícia, ou seja, todos nós já temos um endereço para quando deixarmos a vida, a existência, já temos um endereço, que é o inferno. Isso aí é a pior notícia, essa é a pior notícia que eu dei. Mas agora vamos ouvir a parte boa, a parte excelente. A parte boa é essa, irmão. E isso vem do atributo de que Deus é amor. Deus é ira, como nós dissemos aqui. Aqueles que não andarem, não obedecerem, andarem no seu caminho, terão a justa recompensa, porque Deus é santo e Ele não volta atrás. Mas a pergunta agora vai, existe escapatória do inferno? Outra pergunta, o que eu posso fazer para não ir ao inferno? Então a primeira coisa que eu vou logo dizendo a você, isso não vai depender estritamente de você. Porque se dependesse estritamente de você ou de mim, né, nós iríamos mesmo para o inferno. Muitos acreditam que sacrifícios, penitências, cumprir rituais religiosos, coisas do gênero, poderão garantir a salvação. Aí então por nós mesmos, e graças a Deus por isso não podemos fazer nada para nos livrarmos do inferno. Já estamos no endereço certo após a nossa morte. Graças a Deus a resposta é sim para a escapatória do inferno. Essa aqui é a resposta, irmão. Graças a Deus, enquanto estamos vivos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Pense nisso, irmão. Não só pense, buscai o Senhor. Invocai enquanto Ele está perto. A palavra de Deus diz em Isaías 55, 6. Joel, na sua profecia 2,32, citado pelo apóstolo Paulo em Romanos 10, 12. Veja lá que lição, que receita maravilhosa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aprendam e jamais esqueçam. Somente a graça de Jesus pode nos livrar do inferno. E o que fazer, irmão? Converta-se. Converta-se a Jesus Cristo. Como fazer? Reconheça os seus pecados. O Espírito Santo nos revela os pecados que temos. Sabendo deles agora, depois que revelados, confesse-os. Não fique preso a você mesmo nesse mar tormentoso. Confessando-os, irmãos, se arrependa diante do Senhor. Quando assim o fizer, Deus o perdoará. E não sou eu que estou dizendo isso aqui não, irmão. Ele não mais se lembrará dos seus pecados, colocando-os no mar do esquecimento. Veja lá em Miqueias 7,19. Tornará a ter compaixão de nós,
pisará aos pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro, diz o Todo-Poderoso. Porém, apesar disso aqui que nós vimos, isso tudo não basta. É preciso agora, como eu disse lá, ter um arrependimento, mas é preciso agora confessar que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é o passo mesmo, é o passo que vai nos fazer levar à conversão. Quem diz tudo isso? A palavra de Deus mais uma vez, porque tudo vem da palavra de Deus. Romanos 10, 9 diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Mateus 10, 32, o próprio Jesus diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, ou seja, aquele que não confessa que Jesus é o único Senhor e Salvador, aquele que resiste à graça maravilhosa de Jesus, aquele que não quer ser transformado em luz e sal da terra, também eu negarei, diz Jesus, diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, a criatura que somos nós, feitas pelo Senhor, feitas por Deus, nega ao próprio Criador, porque não confessa que Ele é o único Senhor e Salvador, que parece um tremendo paradoxo, até numa lógica humana. No livro de Atos dos Apóstolos encontramos uma resposta direta para a salvação. Vamos citar um exemplo aqui. Atos dos Apóstolos 16, 29 e 31. O carcereiro pediu luz. Você pode se sentir como carcereiro, irmão, nesse momento. O carcereiro pediu luz. Ele entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Um ensino semelhante nós encontramos no Evangelho de João 3,16, que talvez seja a parte da Bíblia mais lida no mundo todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna é igual salvo para a eternidade. Fica claro então que para ser salvo basta crer em Jesus Cristo. Não precisa fazer nenhum ato de esforço humano. Não precisa subir uma escada de costa nem pular de cabeça para baixo do morro do Corcovado. Na realidade você só precisa